sempre fui polêmico e sempre fui com essa rebeldia de alma que tenho, que espero levar até o fim dos meus dias, ainda quando eu estiver bem velhinho. O Joel, digamos, é por definição um ator modernista do teatro e cinema brasileiro. Joel é o cinema brasileiro. Tem tudo que se pode esperar de um ator. Inclusive, tive a oportunidade de ver a participação dele no Conformista, né, do Bertolucci, que é um filme muito importante também, o que demonstra que ele era um ator com todo esse peso. Ele é muito engraçado. Eu acho ele uma pessoa muito corajosa, muito interessante. Da atitude política, o que fica mais é essa rebeldia contra-hegemônica. A presença dele é assim, Me perguntaram no outro dia qual os filmes brasileiros que eu acharia mais importante para o cinema nacional. Eu disse, eu não estou lutando com isso. Eu estou lutando pela taxação, porque nós estamos no BRICS. O BRICS tem Brasil, Rússia. A Rússia é taxada. A Índia tem o Bollywood, é difícil entrar o cinema americano, entra taxado. A China também é taxada, que o chinês não vai estar gastando dinheiro com o filme americano, eles têm produção. A África do Sul não tem ideia. Que acordo foi esse feito com Roosevelt em 1942, quando ele deu a siderúrgica nacional para o Brasil entrar na guerra junto com os aliados? Ele disse, nós damos isso, mas vocês não vão taxar o cinema norte-americano, porque é onde entra o nosso cinema, entra o nosso domínio. Nós somos um país hoje, com 200 milhões de habitantes, que só 3%, 4% da população vai ao cinema. O audiovisual brasileiro está comprometido. Nós estamos com 250 filmes brasileiros inéditos nas prateleiras, sem nenhuma possibilidade de ser exibido. 3 ou 4 filmes grandes americanos entram hoje no Brasil, ocupa todo o mercado exibidor. Faz filme, vai para as prateleiras. Quem está controlando hoje em dia a distribuição é a Globo Filmes, que é ligado ao Time Life, que é ligado aos Estados Unidos, que é ligado ao Roosevelt ainda. No Brasil, a gente nunca teve mercado exibidor. O cinema da Atlântida, da chanchada da Atlântida, teve público, porque o dono da Atlântida, o Severino Ribeiro, era o dono dos cinemas. Você está entendendo? Quer dizer que era uma coisa, né, que tinha... Como é hoje a Globo Filme, né? Ah, o cinema brasileiro tem muito público, não tá. Mas vê quem é a distribuidora, quem distribui. Você vê as novelas aí hoje, como é que é? A merchandising toda direta. E outra coisa que eu acho estranho, você não vê cineasta brasileiro hoje nenhum brigando porque o meu filme não foi exibido. Os filmes que ganham aqui em Brasília, melhores filmes de prêmios de público, ganham prêmio, ganham o júri popular, não são exibidos. O cinema vai ter que ir para a rua, como o teatro saiu da rua, saiu do ar livre para vir para a elite, para a corte. O cinema tem que sair da corte e ir para a rua, de graça. Quem produz o cinema nacional é o povo, é tirado da Lei Rouanet, é tirado do salário do povo. Eles passam nos shoppings o filme, onde o povo que anda de chinelo de dedo não tem entrada, o produtor não tem entrada para ver o seu filme. O período 61, 64 é um período injustiçado pela historiografia e mesmo pelo jornalismo, no sentido que ele foi muito pouco estudado e foi um período de grande efervescência. Naquele momento, nós tivemos, digamos, a emergência de certas contradições que o desenvolvimentismo havia suscitado, né? Aquela euforia do crescimento do país, dos
50 anos em 5, né, havia deixado descoberto uma série de problemas sociais e políticos, né, e que começaram a ser enfrentados. Lástima que eles tenham terminado da forma que terminaram, né, com a interrupção do processo democrático no país pelo golpe de Estado de 64. Começamos a gestão Aldo Arantes, na qual eu ocupava a vice-presidência de assuntos educacionais e culturais, né? Nós fomos eleitos em julho. Em agosto nós viemos aqui a Brasília, ao Palácio do Planalto, para conversar com o presidente Jânio Quadros. E tivemos uma longa conversa. Essa audiência foi no dia 23 de agosto. Ele nos marcou uma outra audiência às 6 da manhã no dia 24. Nós tivemos essa audiência no dia 24 e no dia 25 ele renunciou à presidência da República, sem antes deixar assinado alguns papéis que apoiavam financeiramente, inclusive, o CPC. O CPC, que foi criado ali por 61, mais ou menos, o CPC, o projeto básico do CPC era teatro junto do povo, teatro transformador. O cinema vinha, inclusive, meio a reboque, inclusive. Claro que o cinema tinha importância enorme, mas o cinema era uma arte mais industrial, meio de produção mais complexo. O que foi importante foi, sem dúvida nenhuma, toda uma pesquisa de linguagem, né, que decorria, sem dúvida nenhuma, dessa disposição de aproximar a produção artística, os artistas, os intelectuais, da realidade do país, né? Eu fazia teatro de rua, né? Nas escadarias do Teatro Municipal, em todos os locais, nas ligas camponesas, a gente via fazendo espetáculos. Fiquei especialista em fazer espetáculo de rua. Porque o espetáculo sempre foi na rua, o teatro sempre foi ao ar livre. Quando você apontava o céu na Grécia, era o céu, né? Quando apontava o mar, era o Mediterrâneo, era o mar. Quando a gente entra na sala fechada, foi para agradar os reis, é Molière, que manda botar candelabros e os atores em cena. Então é para a corte assistir, entendeu? O teatro é para a rua, é para o povo ver. Tem que desenvolver uma técnica de palavras audíveis e gestos que contam os mais profundos sentimentos e os píncaros das emoções. Aí está o teatro. Logo depois que nós fomos eleitos, o presidente da ONU disse: olha, vamos deslocar a UNE pelo país inteiro. Nós decidimos utilizar justamente uma arma poderosa como era o teatro, né, para mobilizar a universidade e a sociedade de uma maneira geral, mas sobretudo a universidade, em torno das reivindicações de reforma universitária. E nós fizemos uma estrutura da peça. Eu me lembro que eu propus um pouco a estrutura, que tinha uma parte que era uma espécie de uma evolução muito divertida da história do Brasil e das suas relações com a educação, que o Vianinha, com seu talento enorme, escreveu, e depois nós tínhamos uma parte que era, digamos, uma espécie de um retrato de algumas aulas, né, para mostrar a obsolescência, o caráter arcaico e conservador da universidade. Eu escrevi uma ou duas também, mas, sobretudo, era uma grande diversão. A gente ficava até altas horas lá na Praia do Flamengo, nesses seminários de dramaturgia, como chamavam naquela época. Na primeira Univolante, nós levamos uma outra peça também do Vianinha, que se chamava Brasil Versão Brasileira. E o Joel trabalhava. Quando a gente funda o CPC da UNE, o CPC da UNE vem do Teatro de Arena de São Paulo, que o Aldo Arantes, que era presidente da UNE, foi lá ver Nossa Mais-Valia Vai Acabar, seu Edgar, no Teatro de Arena da Arquitetura. Aí disse: olha, a UNE vai ter que ir para Brasília, vocês ocupem, já era da época, ocupem o prédio
da Uni façam teatro. Passamos 3 anos fazendo esse teatro e íamos inaugurar no dia 3 de abril de 1964, quando, como dizia o Stanislau Ponte Preta, a Redentora queimou tudo nossa... Tinha tudo lá dentro, de poltronas, cenários, figurinos, virou cinzas. Ainda chegaram para a gente dizendo, não tem revanche. Disseram para a gente, vocês aguentem porque não tem revanche, daqui é morrer. Quando houve o golpe, né, eu estava em Porto Alegre, fiquei sabendo com dor no coração de que o teatro tinha sido incendiado. Quando nós viemos conversar com o Jânio aqui, um dia antes da sua renúncia, uma das coisas que nós pedimos para o governo era que nos permitisse fazer o teatro da Uni. E nós conseguimos, com o prestígio que a Uni tinha naquele momento, etc., etc., e até com esse empurrão inicial do Jânio, recursos para fazer o teatro. Eu nunca vi o teatro, até porque... mas o que me disseram que era um belíssimo teatro, com ar-condicionado, enfim, com todas as condições de um teatro moderno e que deveria ser inaugurado 1 ou 2 dias depois, né? E que nessa antecipação do que foi a barbárie do regime militar, aqui, ele foi destruído por grupos de jovens, grupos de direita, essas coisas tipo Aliança Anticomunista, coisa pelo estilo. Assim que, talvez por sorte eu não vi o teatro, porque eu acho que teria sido com dor no coração que teria assistido um ato desse. O Cinema Novo veio com uma nova estética, uma nova proposta político-estética, digamos assim, né? Eu acho que coincide com essa emergência do modernismo no Brasil, né? O modernismo na arquitetura, modernismo na bossa nova, música também, né? Modernismo na literatura, enfim, Guimarães Rosa e tudo mais. De repente o cinema teve a vertente do Cinema Novo, que foi a modernização do cinema. O que é a modernização do cinema num país como o Brasil, né? O Brasil é um país, naquela altura, subdesenvolvido, ainda é, né? Um país cheio de contradições sociais e tal. Então, naturalmente, inevitavelmente, né, o Cinema Novo tinha que ter uma componente social, mas, ao mesmo tempo, uma componente estética, né? Uma estética que justificasse o social e vice-versa. Né? O nome é uma coisa, o fenômeno é outra, né? Porque, de alguma forma, o Cinema Novo não foi gestado de uma única vez, ele, digamos, ganhou corpo, talvez, realmente, no início dos anos 60. Mas havia os filmes do Nelson Pereira dos Santos, havia outros filmes que estavam sendo produzidos que buscavam sair de 2 paradigmas que tinham sido do cinema brasileiro até então. A chanchada da Atlântida e algumas outras, mas Herbert Richards, mas principalmente a Atlântida, e o cinema da Vera Cruz, que tentava reproduzir no Brasil o modelo do grande cinema de estúdio, que produziu coisas importantes também, sem dúvida. A chanchada era genial, porque foi uma das saídas, coisa da criação brasileira. Eles pegavam os filmes norte-americanos e Matar ou Morrer, Matar ou Correr. Nem Sansão, nem Dalila. Amparado por 2 baluartes da interpretação no Brasil, que era Grande Otelo e Oscarito, que conseguiu levantar o público com músicas de época, com músicas de carnaval. Tinha todo um apoio popular, tinha filas no cinema. Antes do carnaval, quem não visse uma chanchada com as músicas que iriam sair no carnaval, era fundamental. Então, teve uma importância muito grande a chanchada. Mas a gente ainda achava pouco isso, porque achava que tinha que trazer mais para os acontecimentos do Brasil, as contradições,
a divisão de rendas no Brasil, como estavam passando as pessoas. E até o Jimmy Lufft gozava, pô, vai gastar uma película filmando miséria e tal. Película para filmar coisas bonitas, você fica gastando película vendo isso. Ele era muito gozador, Jimmy. Fica instituída a burocracia e criada a letra O. O cinema novo ele veio para romper com aquele cinemão que estava reinando no Brasil. A gente tinha o quê? Tinha o cinema da Atlântida, tinha os cinemas da Cinedistre, tínhamos o cinema da Maristela, não é? E aí veio o finalzinho dos anos 50, né, com Barra Vento, Redenção, Rio 40 Graus antes, 55, não é? Veio romper com aquela coisa, aquela mesmice toda daquela época e rompeu com aquilo e veio inaugurar um novo momento brasileiro. Então o cinema novo herdou da Nouvelle Vague, por um lado, essa questão da autoria, do cinema autônomo, né? Um cinema que, né, distante dos meios de produção, capaz de dialogar, né, com diferentes instâncias de produção, e herdou também do neorrealismo essa proximidade, né, essa visceralidade da linguagem, digamos, né, essa proximidade com um desenrolar, com o fluir do tempo e espaço, né? Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema. Nouvelle Vague, né? Nova onda, novo mundo. Era 61, 62, era Miss Brasil, Tom Jobim, Vinícius, era o CPC da Uni, formação da identidade nacional, bicampeão mundial. Em Ipanema, a turma costumava viver na fossa. Era um pouco de Jean-Paul Sartre, todo mundo meio triste, assim, era uma tristeza, não sei porquê. Mas todo mundo lia muito, se informava demais, era uma efervescência cultural muito forte. E nós tínhamos um horror por exemplo, concorrer ao Oscar era uma vergonha. A gente nem pensava em Hollywood, nada disso, nada disso. Nós queríamos fazer uma cinematografia nossa, brasileira. Foi um reencontro do cinema com o Brasil. Acho que isso é básico, fundamental, né? Isso é consenso. Foi o momento mais importante de ruptura da indústria cinematográfica brasileira. Foi um momento fundamental. Un solo istante i palpiti del suo bel cor sentir i miei sospiri confondere per poco a suoi sospiri. Uma pena que a carreira dele, não é, no auge da coisa, foi interrompida, né, em 69, onde ele teve que se ausentar. O cinema brasileiro perdeu esse quadro, né, e foi trabalhar lá na Itália e tal. 69 cortou tudo, né? O último grande, você vê, Rogério Sganzella. Rogério Sganzella cortaram ali. Você pode ver, depois de Bandido da Luz Vermelha, né? Não é isso? Cortaram ali, com o AI-5, né? Então, depois do AI-5, não fez mais nada, não teve condições de fazer nada, né? Glauber foi embora, todo mundo, né? E aí ficou essa coisa aí que era... o cinema brasileiro virou isso que você viu nesse período, né? Que é a chamada pornô chanchada. De 50 filmes, você tira 10, 15 filmes importantes, se for muito, né? Quando eu falava antes de que 64 nos havia cortado, nos cortou inclusive do ponto de vista cultural. Talvez, alguns dizem até que mais desse ponto de vista do que qualquer outro ponto de vista. Eu penso que o que seria Brasília se não tivesse havido golpe, o que seria a UNB, mas o que teria sido também o cinema brasileiro.
É verdade que ele teve ainda algum prolongamento até 67, 68, mas de uma maneira geral, o que nós tivemos depois foi um declínio muito grande. E o que aconteceu? Então, alguns conseguiram trabalhar nos meios convencionais, na Globo, outros não tiveram essa oportunidade, né? E quem saiu perdendo foi o cinema brasileiro, o teatro brasileiro, né? Que não tiveram condições de absorver talentos como o do Joel, né? Nós tivemos que nos contentar em ver o Joel num filme do Bertolucci, depois, né? No Conformista, né? E eu confesso que acho que eu vi esse filme na Europa, eu já devia estar exilado nesse período, eu confesso que eu levei um choque, de que mas o sujeito é igual ao Joel, até o momento que eu me dei conta que era o Joel mesmo, né? O ator. O Bertolucci, mais ou menos, foi escreveu o roteiro para uma peça em 69, para um filme, um roteiro em 69, quando eu estava em São Paulo, mais ou menos ligado à VPR, e sabiam que eu estava na lista para morrer, que o meu nome acendia a luz vermelha quando falavam o meu nome. A Solidariedade Internacional, o Bernardo escreveu esse roteiro e eu devo a Gianni Amico, que levantou essa produção, e eu saí de 3 meses atrasados de salário para ir ganhando em dólar, morando em Gênova, numa maravilha de uma produção, tudo direitinho, salário em dia. Então eu saí de um estresse. A Ruth Escobar e eu fomos presos em São Paulo, que ela estava com um Galaxy, que tinha feito uma ação, aí prenderam nós dois, aí depois ela foi para a casa dela, mostrou quem ela era e tal, mas cheguei a apanhar. Aí fomos presos e depois soltos. Quando eu era menor, eu sempre fui muito falastrona, tagarela, sempre fiquei muito pela casa cantando. Eu vinha com meu avô aqui nos festivais e eu gostava muito do ambiente, assim, com os diretores, os atores, e isso me fazia ficar, assim, fascinada. E aí nessa época eu quis muito ser atriz. Eu lembro de uma vez que a gente veio aqui para a Teatro Nacional e a gente chegou e a gente via um monte de câmera, né, flashes e tal. Eu e minha irmã, a gente achava super legal. A gente se sentia assim num ambiente de cinema, né? A gente vinha aqui no hotel e ficava indo atrás dos artistas que a gente via na televisão, que a gente via que estava por aqui. E meu avô ficava assim, para de ser caipira, vocês dois, não sei o quê, não precisa disso. E a gente desesperado aqui. Ele participa do festival, eu acho que desde a primeira, 65, quando ganhou o Roberto Santos aqui, com Matraga. Ele já ganha no segundo, Proeza de Satanás na Vila do Leve Trás, do Paulo Gil Soares, que é outra obra-prima. Depois ele trabalha em outro grande filme, que ganhou o festival, foi Memória de Helena, de Davi Neves, com roteiro de Humberto Mauro e Paulo Emílio Salles Gomes. Foi a maior vaia que esse cinema aqui já ouviu. Por quê? Porque o filme Memória de Helena concorria com Macunaíma. E Macunaíma era o grande momento, o grande filme, todo mundo ficou apaixonado por Macunaíma. Quando anunciaram aqui, Memória de Helena, melhor filme, aí isso aqui tremeu. Foi a Leila Diniz que me possibilitou em 68 ganhar um pacote de dinheiro, porque em 67 ela ganhou o prêmio Com Fome de Amor, aí ganhou o Candango. Ela no palco olhou para a plateia inteira e disse, gente, de santinho lá em casa eu tô cheio. Artista precisa de dinheiro para viver, pô. Aí em 68 eu ganhei uma nota, pô, ganhei um ator. Estava num momento terrível, que eu tive 2 filmes, Brasília, Contradições de uma Cidade Nova, e Jardim de Guerra, que eu falava que Che Guevara, o corpo de Che Guevara untado de gasolina ainda arde e incendeia a América Latina. Isso em pleno ato institucional. E isso causou polêmica, os filmes foram recolhidos
pelo Exército, pelo SNI, a censura, sumiram com as cópias, foram nas produtoras, pegaram as cópias todas, sumiram. O Jardim de Guerra foi um cônsul, um embaixador, que levou uma das cópias para a Alemanha. Porque o negativo foi queimado também, foi queimado tudo. Era caça às bruxas. A minha carreira foi baseada no teatro, e o Teatro de Arena de São Paulo, Guarnieri, Vianinha, Buol, tudo passou para o andar de cima. E então as peças depois de 64 foram todas censuradas. E era uma censura muito cruel, porque eles esperavam o espetáculo ficar pronto, aí chegava a censora dizia não passa. Aí tinha que remontar novamente uma peça inteira. O produtor pagava cenário, figurino, músico, pagava todo mundo. A gente também não podia cobrar dos salários. A minha carreira teatral foi castrada. Aí, como eu tinha um conhecimento de interpretação forte devido ao Teatro de Arena de São Paulo, que nós fazíamos altos laboratórios, transição de emoção, Hector Studios, Stanislavski, aquelas coisas todas, eu usei para cinema, por exemplo. Eu não sei qual é a câmera que está aí, se está com a 25, se está com uma 50, qual é que você está aí? Não. 50. 50 eu tenho que conter mais os gestos. Tem tudo que se pode esperar de um ator. Tem presença física, né? Tem talento, enfim. Eu não tenho. Uma coisa que eu chamo de que alguns usam, mas a Greta Garbo, por exemplo, usava, era campeã, da pausa de tensão. A televisão não consegue dar pausa de tensão porque tem um tempo, ao ritmo. Eu fui fazer Mulheres de Areia, no primeiro dia de gravação, eu dei uma pausa de tensão, o diretor gritou assim, Joel, olha o ritmo. Pausa de tensão, vou explicar mais ou menos o que você quer saber que é pausa de tensão. Pausa de tensão, a Greta Garbo, quando perguntava a ela, por exemplo, você vai sair? Não sei ainda. Ela não estava em cena. O que eu estou fazendo aqui? O que ele está me perguntando? Então, o espectador fica num... Fala, minha filha. Essas são as pausas. Eu aprendi no teatro com a dona Nina Hanevska, uma que trabalhou com Stanislavski, que o Pascoal Carlos Magno trouxe. Ela era do teatro do Stanislavski em Moscou. E ela falava muito tem que ter muita imaginação. Eu me lembro dela, tinha rouge, ela que usava rouge. E botava a gente em cena e tinha que construir uma ação. Você acabou de casar, pensa no que é bom do casamento, no que é o ruim do casamento. Aí você começa a imaginar um filho, você balançando o filho, aí depois você vê o filho mijando em você, vê as brigas com a mulher, o carinho, as cenas de amor, os dois lados sempre. Aí você decide, casar ou não casar. E entra a mímica nisso também. O Fronteiro das Almas não é dirigido em momento nenhum ali. Não é? O Pena liga a câmera e deixa aquela sequência da mímica que ele faz, não é? Então é isso, ele tem um cara que é até privilegiado nesse aspecto, né? Ele é um ator extraordinário.
Né? Aqui mesmo em Brasília tem um filme que ele aparece 3 minutos, ou nem isso. Ele ganhou o melhor ator melhor ator do festival. Foi o melhor ator desse ano. Que foi o Beijo, não é? Eu não fazia como agora os meninos fazem aí, eles trabalham na novela, fazem teatro à noite e de dia filmam. Eu não, eu escolhia no máximo 2 filmes por ano. Eu era muito Caxias e rigoroso em relação ao cinema. O que marca a atuação do Joel, na minha opinião, é, digamos, essa conjugação do interesse pela arte, o estudo, né? A presença, obviamente, de Stanislavski, eu não sei o que ele leu também sobre outros diretores, inclusive de cinema, mas que tem influenciado, tipo Pudovkin, não sei, mas enfim, era um ator que estudou, que tinha uma noção do que estava fazendo e que tinha também aquela noção de Brasil que era muito importante para a realização dos filmes. O Joel, ele tem um certo cinismo pessoal, assim, que ele transmite nos personagens, tem uma certa indolência, tem aspectos do Joel que fazem parte desse Brasil moderno. A gente pode fazer uma leitura até meio sociológica nessa, digamos assim, nessa postura que o Joel encontrou para se expressar, né? É claro que ele tem sempre o trabalho de ator, trabalho de preparação, densidade psicológica, aquela coisa toda, mas ele traduz uma certa modernidade, uma certa urbanidade, né? O Peré chegou uma vez para mim, como eu fui fazer o CPC da Uni no Teatro São Pedro, lá em Porto Alegre, ele ficou no camarim olhando para mim, como é que eu fazia as coisas, né? Ele um dia me perguntou, como é que você conhece o método interpretativo? Ele queria saber o caminho das pedras, como é que eu fazia para os personagens. Ele não é bobo, mas ele é um ator de um tipo só, é outro tipo de ator, né? Aí eu disse, espera aí, o que está morto eu ressuscito e o que está vivo eu eternizo. Levando um pouco mais assim adiante, por exemplo, tem essa modernidade de apresentação, tem um certo distanciamento em que a impressão que dá em atores, tanto ele quanto o Perey, por exemplo, a impressão que dá é que eles estão criticando o próprio personagem. Tem um distanciamento dentro do personagem, então ele critica o próprio personagem. Uma coisa meio brechtiana, digamos assim, né? A Guta, que era onde todo mundo ia puxar o saco dela para ser escolhido para a novela e tal, e a Guta disse, mas você não decora texto? Eu disse, texto não se decora, texto se impregna. A forma dele se comportar é aquela mesmo, não tem outra. Ele vai ser o quê? Ele vai ser um desses atores engomadinhos? Não pode, né? Ele tem que ser daquele jeito mesmo, rebelde. E é por isso que ele é o Joel até hoje, respeitado, íntegro, entendeu? Um cara que você não pode falar isso e aquilo dele, coerente, né? Quando eu voltei da Europa, o Walter Clark ele sabia tudo o que estava acontecendo e os diretores não sabiam. E ele entrou numa sala, estavam procurando um personagem para fazer uma novela que ia estrear, e aí eles disseram, estamos precisando de um personagem assim, 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 assado. O João Barcelos voltou ao Brasil. Entrei assim, ninguém me conhecia, então gostaram do meu tipo, eu fiz um indulto de Natal. E o Avancini, que era o mais malandro, quando ouviu o Walter Clark falar o meu nome, me chamou para fazer esse indulto de Natal. Aí ele me chamou e eu ganhei o prêmio do ano de interpretação. Eu fiquei com uma banca, imagina, garoto, tinha 30 anos, aí ganhar o prêmio do ano. Aí fiz um contrato milionário com a Globo. Então esse tipo ficou famoso, com meus olhos claros, com meu tipo esquelético, magriço, mas sei lá o que eles achavam, mas eu não sei como é que eu sou. Não tenho a mínima ideia. E aí surgiram uma geração de atores semelhantes a mim. O primeiro foi o Fábio Júnior, né? O Fábio Júnior agora está puxadinho, está de plástico. Tá? Porque eu não me acho essas coisas de galã porra nenhuma. Porque imagine um ator tem um pescoço de tartaruga, uma cabeça de pinto, ser ator de cinema. Eu nunca imaginava. O que valia mesmo, mas o
O olho, isso aí está olhando a minha alma. Quando essa câmera olha para mim, está olhando, o espectador vai na alma, né? Não está olhando muito o penteado para cá, o penteado para lá, a maquiagem, o rímel. Cacá Diegues, na grande cidade, o Rui Guerra foi os fuzis, o Antônio Carlos Fontoura, Copacabana me engana, Paulo Gil Soares, Proezas de Satanás, Neville de Almeida, Jardim de Guerra, o Rio Babilônia também. Ele tem mais de 50 filmes. Tem mais de 50 filmes. Eu acho que sim. Eu acho que desses 50 filmes aí, eu acho que no mínimo você tem aí umas 20 obras-primas, não é? Você tem Os Fuzis, é uma beleza de filme, né? Você tem uma série de filmes, o Pedreiro de São Diogo, não é? Você tem, de lembrança assim, o que você tem mais? Você tem O Desafio, você tem A Falecida, não é? E você tem Copacabana me engana. Você tem uma série de filmes importantes com Joel na frente, né? Que como figura central, sem ser ator principal, mas a figura central. Eu vou dar a opinião do Lute Instituto da Cinecittà. Eles acham que 5 vezes Favela era o filme que inicia o cinema novo. No entretempo entre a filmagem dos Cafajestes, da qual eu tinha participado, e a montagem, eu trabalhei no Pedreira de São Diogo, na Uni. Nós pegávamos um caminhão para ir filmar na Pedreira, propriamente, que era no Morro da Favela, na realidade, né? Não era o primeiro filme sobre favela feito no Rio de Janeiro, né? Quer dizer, você teve filmes de outro tipo de inspiração, mas você teve filmes do Nelson, como ele disse, o Rio Zona Norte também, além do Rio 40 Graus, são filmes que têm muita marcação na favela, no sentido também crítico e social. Ele é um filme, primeiro, que tem, digamos, além dessa coisa neorrealista que já vinha com o Nelson, muito forte, né, nos 2 filmes que eu mencionei, Rio 40 Graus e Rio Zona Norte, o Pedreira tem, digamos assim, por trás dele, uma visão estética, inspirada muito nos cineastas russos e teóricos russos, mas principalmente, eu acho que no Eisenstein, que obviamente marcou muito o Leon. Depois o Leon, com o tempo, também foi mudando e foi, digamos assim, ficando mais à vontade. Mas o filme é muito importante, porque ele tem é um filme de uma montagem exemplar, né? Com muito poucas falas, as falas são muito só indicativas do que indispensáveis para você poder entender a ação, muito baseado na imagem, e tem, digamos, uma porção de atores novos. Obviamente o Joel era um deles, quer dizer, novo naquele momento para o cinema, atores com muito boa formação. Copacabana me engana é um filme um pouco é 65, é um pós-golpe militar, é uma geração que não tem condições de se rebelar e que se rebela sem rumo, né? Rebelde sem causa, sem ideologia. Eles vão para um sindicato de atores com corrente na mão para dar porrada em operário que está se reunindo ainda. Ó, medíocre! Você quer me dar um waffle com manteiga, geleia de morango, calda de creme e uma cagadinha de chocolate em cima, viu? O Grande Otelo é louco. O Grande Otelo ele disse, porra, você renovou a comicidade no Brasil. Eu disse, como, Otelo? Você dizia um negócio desse, você que trabalhou com o Oscarito, falar uma coisa dessa pra mim? Não, mas você tem um tipo de humor muito sutil, que é um humor sério, e as pessoas riem com uma coisa assim, então... E todo mundo se lembra muito dessa cena. Até hoje tem garoto, quando passa o filme, diz, cagadinha de chocolate aí. Não, é uma irreverência juvenil, né?
Nos fuzis eu estava fazendo A Invasão do Dias Gomes, com Jardel Filho, com música de Tom e Vinícius de Moraes. Quando eles foram me ver na Invasão, o Rui me chamou para fazer o Pau de Arara, lá no Nordeste. Eu tenho a nobreza da Europa Central, um modo de sentar, vocês viram? Mas compus o personagem, eu li muito Euclides da Cunha. Eu acho que o brasileiro que não leu Euclides da Cunha não pode ser intelectual. Aí o Rui Guerra se desentendeu comigo, porque ele achava que o jagunço apanhava do gaúcho na cara, ele com um filho morto no colo, ele com a peixeira na cintura, ver se alguém ia bater num cara com um filho morto. Eu disse, Rui, não está escrito isso nos Sertões. Você leu os Sertões? Ele disse, não. Eu disse, como é que você vem fazer um filme no Nordeste sem ter lido os Sertões? Eu acho muita burrice. Aí eu era muito irreverente. Ele ficou louco, se levantou da mesa, saiu. Eu disse, olha o fósforo, esqueceu o fósforo. Aí ele cortou meu personagem, só ficou a cena em que eu entro com a criança e que dá a motivação para toda a revolta do gaúcho. Esse trecho foi selecionado pela ONU para a fome no mundo. Seu filho morreu de fome e você não fez nada? Nada. E eles estão levando toda a comida, seu covarde! Covarde! A Luz del Fuego denunciou os pescadores que estavam utilizando dinamite para matar peixe. Era uma preservacionista. Ela, para que usar roupa? Afinal, nascemos nus. Ela viveu numa ilha, com todos os animais, com uma natureza exuberante. E o Davi Neves me deu a oportunidade no filme Luz del Fuego de ser o derradeiro amor na vida desta mulher. É uma glória, né? Me sinto Deus no céu e Davi Neves na terra, né? Sagarana é uma responsabilidade muito grande você fazer um personagem de Guimarães Rosa, né? Eu disse para o Paulo Thiago, eu disse, olha, esse cara tem dente de ouro, tem que ter um dente de ouro. Aí o Paulo Thiago não levou conta. Num domingo de carnaval, ele chegou para a gente viajar na quarta-feira de cinza e disse, pô, João, eu viajei pelo interior lá do Espírito Santo, a gente viajou... Correu 5.000 quilômetros para o interior do Espírito Santo. Tá, o pessoal todo tem um dentinho de ouro. Porra, agora que vem me falar nisso. Aí eu corri no meu protético, que era um boêmio, até genro do Oscar Niemeyer. Ele abriu o consultório dele e colocou um dentinho de ouro, que era a característica daquela risada safada, sem vergonha, cretina, canalha, covarde. Como é que é? Com cabelo saindo do nariz, uns bigodes, umas coisas, um capanga, um vigarista, mas ao mesmo tempo era tão querido que eu passei o filme ali na esplanada dos ministérios para os sem terra não queria que ele morresse. Não, ele não vai morrer. Quando acabou o filme, o Damata me chamou e disse, não diz ele está vivo.
É um personagem muito querido, que eu tenho muito prazer fazer em Guimarães Rosa, desse jeito que representar o Guimarães Rosa é complicado. Ô, Cigano, como é? Não é que é o seu turíbio todo. Veio muito elegante e em boa hora para fazer um bom negocinho, hein? Sempre nessa vida, é a mesma bagunça. A mesma esculhambação de sempre. Trabalhar que é bom, nada. Teixeira é generoso. Gasta! Vou mergulhar de cabeça. Sabe qual o golpe? Chegando lá, você segura o Anacleto e diz pra ele: sua filha merece um caixão de 50 contos. É evidente. Aposta os tubos como ele topa. É um filme de uma sensibilidade maravilhosa, música do Nelson Cavaquinho. Sempre só, viva procurar alguém que sofra como eu também. Não consigo achar ninguém. Uma fotografia de Biluf, Zé Medeiros, tem todo um preto e branco muito sutil. A gente refez agora, teve uma garotada que pegou o Nelson Xavier, a Fernanda Montenegro e eu e fizemos a Dama do Estácio. Em vez dela morrer no final, eu roubo o caixão do Xavier. O Nelson Xavier era o dono da funerária, né? Eu roubo o caixão e boto no caminhão e saio com a Fernanda Montenegro cantando música de carnaval. Pra que você quer essa merda desse caixão? Pra eu poder morrer. Pra eu poder morrer. O Rei dos Milagres eu escrevi na Itália com o Queco. Era um conto popular brasileiro de um mediúnico, que é um cara que faz milagres no interior, coisa mais comum. E como havia o milagre do Brasil, era o Médici, né? O Glauber faz o governador da cidade do Rio de Janeiro. Manda chamar esse homem, então. Aí ele dá aquela maceteada de virar a cama, então, e faz reviver a filha do governador que está morrendo. Aí ele fala: Até logo, rapaz. Você é um homem muito bom. Obrigado. O rei do milagre, hein? O Glauber olhava muito para a câmera. Aí, me dava um trabalho que eu olhava para a câmera, um diretor de cinema que olha para a câmera. Ele não era ator. Que o Glauber queria voltar ao Brasil, ele tinha muito medo de voltar ao Brasil. Aí eu coloquei ele na comitiva que vinha filmar no Brasil. Ele pôde entrar no Brasil. Ele tinha um medo de ser preso, que era horror. O Rio Babilônia já é anos 80, né? O Brasil tinha mudado muito, né? O cinema novo se industrializou com a Embrafilme para o bem e para o mal, né? Enfim, né? O cinema marginal nessa época já estava meio... O Neville, que começou com um grande filme do cinema marginal, que é o Jardim de Guerra. O Neville já estava em outras, já tinha feito o Dama de Lotação, né? Já tinha entrado no grande mercado do cinema. E o Rio Babilônia, então, já é um filme que tem uma expectativa de grande indústria, já é outro patamar, né? O Rio Babilônia foi nessa linha. Como ele tinha, digamos assim, essa origem do Neville de Almeida, né? De ter sido feito pelo Neville de Almeida, ao mesmo tempo que ele tinha uma perspectiva de impacto de público, e aí tem uma coisa forte, componente erótica, né? Cenas eróticas muito fortes. Ele tinha uma coisa, digamos assim, que vinha lá do cinema marginal, que é uma corrosão, né? Uma visão irônica, corrosiva da sociedade burguesa, todas aqueles parâmetros que a gente conhece. Então ele é um filme de grande público, mas com essa perspectiva meio demolidora, né? Por isso eu acho que ele tem uma densidade dramática curiosa. Tem o primeiro Concorde, a única vez que um Concorde é filmado no Brasil, chegando no Rio de Janeiro. Tem o turismo na favela, que os granfinos vão para a favela. Tem o primeiro arrastão, 10 anos ontem, na Praia de Ipanema tem um arrastão. Tem os políticos corruptos fazendo bacanais com as mais belas bundas do Rio de Janeiro. Tem a cena, o primeiro nu frontal de um traveco, que o Jardel Filho ficou encucadíssimo em fazer,
uma cena com um travesti, que o Jardel era poderosíssimo. Ele disse, é bobagem, faz lá, não está escrito, não assinou o contrato, faz. Ele fez a cena com o Traveco. Tem certas coisas, mas as pessoas só falam comigo com a cena da piscina, a cena da piscina, a cena da piscina. É uma bobagem isso. Eu acho uma Babilônia, eu acho um grande filme, é um painelzão do Rio de Janeiro, né, com todos aqueles problemas todos, de favela, de morro, eu acho um barato aquilo, eu gosto muito do filme. Eu participei de um episódio do filme no Conselho Superior de Censura. Havia um Conselho Superior de Censura que foi instalado em 1983, se não me engano. Era uma espécie de instância superior, num tribunal superior. O governo militar, que já estava no processo de abertura, o governo militar instituiu esse Conselho Superior de Censura que tinha representantes da sociedade civil e governo. Eu era muito novo, tinha acabado de entrar no Itamaraty, ninguém queria segurar essa peteca, né, e me mandaram para lá. Uma das primeiras dificuldades que houve foi somente um filme do Deville, o Rio Babilônia, que a censura queria cortar o filme inteiro, cortar várias cenas. E aí eu participei junto com mais algumas pessoas, fizemos uma espécie de uma comissão assim, paralela e negociamos no Deville com os censores e tal e chegamos a um acordo. Cortamos algumas partes mais fortes, mas também deixamos algumas partes igualmente fortes. Mas tem a famosa cena da piscina, em que o Joel, está lá o Joel, uma espécie de homenagem a Troyes, né? Que o Joel, a Denise Dumont e o Pedrinho Aguinaga, e o Joel aparece como veio ao mundo, né? Então, as pessoas queriam cortar o pobre do Joel, cortar inclusive o seu símbolo fálico, digamos assim, né? Mas isso aí deu para negociar, porque o Neville ficou pé e tal, e acabamos negociando, isso aí foi preservado, para a alegria do Joel, digamos assim. O que me marcou no filme foi bem a ousadia mesmo, as cenas assim que tem. E eu ficava pensando assim, gente, o que é isso que meu avô faz? Isso daí é cinema? Então eu não sei se eu quero ser atriz. Mas ao mesmo tempo eu achava o máximo, assim, toda a ousadia dos atores, sabe? Achava genial. Feijão pro povo! Feijão pro O filme mais marcante para mim é o Jardim de Guerra. As cenas de estrutura são muito bem filmadas. Eu gosto daquela que vai contra a parede, a câmera parece que entra na parede, não sei direito, eu acho muito bom. Eu gosto muito, principalmente daquele primeiro momento, daquele homem libertário, sem amarras, e que rouba a pulseira de ouro e joga no mar porque a mulher que ele quer não tá nem aí para ele. Abre a porta, Regina! Eu trouxe um presente pra você. Eu quero que você saiba que é um presente com sangue, Regina! Abre a porta, Regina! Regina! É uma pulseira de ouro do cadáver de uma mulher rica, Regina! Eu gosto muito, 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 muito desse personagem, desse filme, desse roteiro. Um filme terrível, em pleno 68, o ato institucional, um filme falando de tortura, eu apanho. Um amigo meu foi ver o filme e disse, pô, mas como tu apanha? Era mais ou menos um pouco, do mínimo do que era uma tortura. Não tinha choque elétrico nos órgãos genitais, como teve várias pessoas que nós conhecemos, né? Sabe qual é um papel que eu gostaria aqui de lembrar? Um papel que é um papel menor, mas um papel importantíssimo, que acho que dá um tom assim, que é o filme o curta média do Glauber Rocha, né? Um pouco mais tardio, feito em 76, né? Que o Joel tem um papel mudo, digamos assim, né? O Joel faz uma espécie de contraponto dentro do filme. O filme, lembra-se aquele, é um filme realista, né? O Mário Carneiro, o Glauber chamou o Mário Carneiro, pegaram uns restos de negativo, foram filmar o enterro do Di.
E o filme venceu em Cannes. E o Joel foi chamado, o Joel era amigo do pessoal, amigo do Glauber, acho que é o único filme do Glauber que ele dirigiu o Glauber, né? Mas em filme do Glauber esse foi o único. E ele faz uma espécie de um personagem mudo, silencioso, com esse ar indolente, esse ar insolente dele, esse ar meio irônico, digamos assim, mas com aquele rosto assim, quase que impassível. Ele acompanha, digamos assim, o enterro, né? E ele meio fazendo um contraponto com aquela modelo do Di Cavalcanti, a Marina Montini, que era exuberante e tal. O Di, que é uma obra-prima, né? Um filme antropofágico, aquela coisa toda. Dentro desse contexto antropofágico, irônico, o Joel tem um papel muito importante. Glauber Rocha adorava ele. É tanto que Joel, quando fez o filme Rei do Milagre, nem pensou duas vezes. É você que vai vir aqui, que vai atuar no filme e acabou. Certo? Eu acho que Glauber não recebeu nada por aquilo. E também acho que ninguém recebeu nada. Né? E é tanto que Joel, na obra-prima de Glauber, o Glauber fez questão de incluir ele, que é o Di Cavalcanti. Aí eu estou lá no meu ócio, cuido dos animais, pesco o siri da varanda, bato papo com os pescadores, entro na internet, tenho o Skype, falo com o mundo. E realmente no outro dia eu entrei para quando teve uma exibição no Odeon do filme A Dama do Estácio, esse filme sobre a falecida com a Fernanda Montenegro, Nel Xavier e eu. A Fernanda, para subir, já está com 83, 84 anos, vem uns holofotes em cima, pode tontear um pouco. Então me chamaram para ir. Então eu fui. Quando cheguei no hall do cinema, um garoto chegou para mim e disse: ué, esse cara ainda está vivo?